Olá pessoal, bem-vindo à videoaula do Resistência Aeróbia, treinamento aeróbio. Essa aula faz parte da disciplina de bases do condicionamento físico, ok? Hoje vamos estar indo para a aula 3, onde a gente vai estar falando sobre resistência aeróbia, treinamento aeróbio, né, para diversos grupos, tá? Seus testes e a sua teoria, ok? Então vamos lá. O base do condicionamento físico é uma disciplina onde a gente vai estar abordando, né, todas as capacidades físicas envolvidas com o condicionamento físico, a fim de estar entendendo, né, e moldando todo um projeto, todo um programa de condicionamento físico. Tá legal? Então vamos lá. O treinamento aeróbio, né, já conhecido, bastante divulgado, principalmente na década de 80, com os grandes teóricos, onde era o principal meio de treinamento físico para todos os esportes, né, década de 70, década de 80, houve uma grande divulgação, né, a partir dos testes de Kenneth Cooper, onde o treinamento aeróbio era a base para todos os outros treinamentos. E era importante que todos os esportes, né, todas as atividades físicas envolvessem um treinamento aeróbio constante, tá? Então é uma via metabólica importante, é a principal via metabólica de queima de gordura, tá? Em relação ao seu aspecto fisiológico, tá? Então a gente vai estar conceituando e passando alguns passos desse treinamento. Então vamos lá. Resistência aeróbia. A capacidade aeróbia refere-se à aptidão de manter uma elevada produção de energia durante um tempo prolongado, utilizando como via preferencial a via oxidativa. Tá? Então, justamente o que a gente tinha comentado anteriormente, a capacidade aeróbia é a capacidade de estar trabalhando com oxigênio dentro do sistema fisiológico, tá? E assim dando prioridade a um exercício moderado, né? Um exercício de longa duração, mas um exercício moderado. Tá? Essa capacidade aeróbia é habitualmente avaliada através de testes submáximos, de que são exemplo do limiar anaeróbio ventilatório. Então, nós utilizamos muito, né, para poder delimitar o que é uma capacidade aeróbia, o que é uma capacidade anaeróbia, testes submáximos, tá? Onde a gente define até que ponto o indivíduo está usando, né, o seu limiar anaeróbio, até que ponto essa atividade ela pode ser classificada como aeróbia ou anaeróbia, tá? Então, através desse limiar anaeróbio ventilatório. Potência aeróbia, tá? A potência aeróbia é habitualmente avaliada através do teste de esforço máximo, com uma duração suficiente prolongada, de forma a garantir a participação plena de todas as fontes de energia, tá? Então, a potência, né, a capacidade máxima que o indivíduo consegue se manter em esforço, tá? Então, isso avaliado através da potência aeróbia. A determinação do consumo máximo de oxigênio, né, o VO2, é a forma mais tradicional de avaliar a potência aeróbia. Então, através desses testes, conseguimos chegar a um valor de VO2, que é a capacidade máxima de utilização desse oxigênio, tá, dentro de uma atividade física. Então, aqui a gente tem a resistência aeróbia. E quais são as características, né, dessa resistência aeróbia? Né, nós temos aqui um ponto de recuperação muito particular da resistência aeróbia. Ela se caracteriza normalmente por baixa intensidade, tá? E por longa duração. Tá legal? Ela tem uma recuperação mais rápida, uma baixa intensidade e uma longa duração. Essa normalmente é as características da resistência aeróbia. E em relação a essa capacidade aeróbia, qual que é a relação principal entre volume e intensidade? Tá? Então, nós, para determinarmos intensidade, né, para determinarmos o sistema fisiológico que vamos trabalhar, dependemos muito dessa relação, tá? Volume versus intensidade. Então, a gente vê que na resistência aeróbica, a gente tem a característica de um alto volume e uma baixa intensidade. Essas são as características, né, do treinamento aeróbio clássico. Tá? Testes específicos para análise, então a gente vai estar vendo aí, né, diferentes grupos, como
crianças e adolescentes, adultos jovens, adultos idosos, diferentes tipos de testes para avaliar essa capacidade aeróbica, tá? E também assim diversas metodologias de trabalho, tá? A gente vai estar vendo aí método contínuo ou estável, método intervalado, circuit training, vários outros que também classificam essas metodologias de trabalho do treinamento aeróbico. Então vamos lá. VO2 máximo versus limiar anaeróbio. Então, VO2 máximo é a capacidade do organismo de absorver e utilizar o oxigênio disponível, relacionado à resistência e à capacidade aeróbia. Já o limiar anaeróbio, né, é igual ao limite que se inicia a produção energética pela via anaeróbica. Tá? O limiar anaeróbio pode ser entendido como o ponto de desequilíbrio entre a produção e a remoção do lactato. Tá? Então, é justamente aquele ponto que a gente comentou sobre até que ponto o treinamento aeróbio, até que ponto a via aeróbia, né, metabólica, é utilizada, até que ponto ela é predominante durante o exercício e passa a ser anaeróbia predominante. Então, esse ponto principal depende muito da questão, né, do VO2 máximo, tá? Em relação do seu limiar anaeróbio. Então, quanto maior for, né, o seu VO2 máximo, mais você vai conseguir manter o exercício dentro, né, dessa capacidade aeróbia. Tá legal? Então, aqui nós temos um gráfico que mostra, né, de barros aqui, onde mostra diferenças de vários grupos em relação ao VO2. Então, a gente tem aqui pessoas sedentárias, com VO2 de 32,27 mililitros quilos por minuto, tá? Tem pessoas aqui condicionadas que já melhora, né, para uma relação de 40,47 mililitros quilo por minuto, tenistas, né, jogadores de voleibol, futebolistas, até o ponto maior que são os ciclistas, né? Os ciclistas aqui na base, né, desse gráfico aí mostra que em virtude do treinamento, triatletas, ciclistas, onde utiliza uma utilização é bom, né? Mas a base do treinamento deles lida muito com a resistência aeróbica, né, de alta intensidade, em alguns pontos intervalado e até utilizando bem a resistência anaeróbica, muito próximo a esse limiar. Nós vemos aqui 62,26 mililitros por quilo por minuto, ok? Então aí os ciclistas tendo aí em média um VO2 maior. Então aqui a gente vê em relação ao VO2 e em relação ao batimento cardíaco, tá? Então aqui nós temos um VO2 parecido, tá? Parecido não, né? Igual, né? O VO2 aqui de 67 mililitros, 67 mililitros, mas duas pessoas diferentes, né? Então uma pessoa aqui ela tem a área de transição desse limiar anaeróbio de 165 batimentos. O que isso significa? Que a 165 batimentos por minuto ele está transitando, ele está passando por uma atividade predominantemente mais anaeróbia, tá? E o outro indivíduo aqui mais bem condicionado, ele consegue segurar até 180 batimentos, prevalecendo a atividade aeróbia. Depois de 180, ele começa, né, a passar para esse tipo de estímulo anaeróbio. Tá? Então, isso o que acontece? Quanto mais bem condicionada a pessoa, o indivíduo, ela consegue elevar mais a sua frequência cardíaca e se manter, mesmo assim, no trabalho aeróbio. Tá? Então, isso é o benefício do treinamento. Quanto as pessoas mais bem condicionadas, elas conseguem trabalhar numa frequência cardíaca maior. Tá? Mesmo tendo o mesmo tipo, o mesmo volume, né? O mesmo VO2. Então vamos lá, tipos de treinamento, né? Cargas e zonas de treinamento. Então aqui é importante, esse quadro aqui é muito importante a gente realçar, onde nós vamos ter aqui o exemplo de 5 zona-alvos diferentes, tá? Então aqui a gente tem a primeira zona-alvo, que é um aspecto mais adaptativo da atividade física, né? Onde o indivíduo vai estar acostumando com o exercício. Nós vamos ter normalmente uma frequência cardíaca de 60% a 70% dessa máxima, onde a gente, né, preconiza que o metabolismo está predominantemente aeróbio. Tá? Nessa zona 2,
já é uma zona condicionante. O batimento cardíaco vai virar em termos de 70% a 80% dessa frequência cardíaca máxima, e ele ainda, né, o metabolismo ainda predominantemente aeróbio, tá? Zona 3 é uma zona mista, tá? Onde a gente vai estar trabalhando aí um trabalho de 80% a 90% da frequência cardíaca máxima, onde aqui já vai estar os dois modelos de treinamento atuando, né? Os dois tipos de metabolismo, né, atuando. O metabolismo aeróbio e o metabolismo anaeróbio. Então aí 50-50, 50-60, né, 60-50, né, dependendo um pouco aí da questão da intensidade. A zona 4, tá? Então vamos ter característica do glicolítico, vai ser aí uma frequência cardíaca 90 a 100%, né, da sua máxima. E aí já vamos ter predominantemente o metabolismo anaeróbio, tá? E a zona 5, tá? Que seria anaeróbio alático, de 90 a 100% também, tá? Às vezes até 110%, digamos assim, e vão ter ainda essa característica, né, do metabolismo anaeróbio. Tá legal? Então esse gráfico, né, essa tabela mostra pra gente, esse quadro, né, mostra pra gente as diferentes intensidades de exercício, diferentes percentagens de frequência cardíaca com um tipo de metabolismo predominante diferente também. Vamos ver aqui algumas equações preditivas, tá? O que é isso, né? São fórmulas para a gente poder justamente calcular a intensidade, né? Justamente calcular aquela frequência cardíaca. Então temos aí para populações diferentes equações diferentes para ser utilizadas, tá? Então vamos aí colocar, por exemplo, os homens, né? 220 menos a idade, tá? Mulheres, 226 menos a idade. Então essas são as equações, né, segundo Carvonei, aquelas equações mais básicas que a gente possui, tá? Então aqui a gente tem alguns indivíduos treinados masculinos, treinados femininos, totalmente sedentários masculinos ou sedentários femininos e os obesos. Então nós temos essa diferença de cálculo. Então, para você conseguir fazer aquele cálculo da frequência cardíaca máxima, vamos ter essas diferenças, tá? A duração, né, aqui do exercício, menos de 150 minutos, vai ser ainda um trabalho condicionante. 150 a 200 minutos, aí o trabalho, né, a mais de 200 minutos, é o que a gente indica, né, que é a questão da alta utilização de gordura durante o exercício, tá? Então aí a questão fisiológica do metabolismo aeróbio, utilizar o ciclo de Krebs completamente e utilizar gordura, tá? A gente sabe que exercícios de alta intensidade anaeróbio utiliza gordura na sua recuperação, pós-exercício, tá? Mas aqui a gente está falando da utilização da gordura durante o exercício. Então aqui a gente teria que ter um exercício, né, acima de 200 minutos aí para poder uma ação efetiva da queima de gordura durante o exercício, tá? A gente vai estar então falando agora do princípio da reversibilidade. Então a gente tem aqui o gráfico aqui onde, né, a gente vê um indivíduo que pode tanto estar indo, né, para a sua direita quanto para ir na esquerda, onde ela pode estar modificando a sua composição corporal e o seu condicionamento através dessa memória, né, do corpo de poder reverter aquele determinado resultado, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma pesquisa de Coe, né, e outros em 1984. Corredores e ciclistas fizeram 6 meses de treino, 5 vezes na semana. 60 minutos faziam de 70% a 80% do VO2 máximo. Depois tiveram 84 dias de paralisação, tá? E aí o VO2 dele, né, diminuiu em 7% do limiar do VO2 após 12, 21 dias de paralisação. Então é claro que mesmo você, né, fazendo um treinamento prolongado durante o período, se você estiver interrompendo esse treinamento, as suas melhoras e os seus resultados podem estar sendo afetados em relação a isso, tá? A gente vai cortar esse vídeo aqui,
tá? A primeira parte, e vamos depois seguir na parte 2, classificando, né, os exercícios do efeito geral, dentro desse tema de resistência aeróbica. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.